Quando eu comecei a operar, eu achava que precisava operar todos os dias para ganhar dinheiro. Acordava cedo, ia para o gráfico e ali eu só via meu saldo diminuir, meu dinheiro na corretora praticamente desaparecer. Até que eu percebi que o problema não era o mercado, era o tempo gráfico que eu usava e o jeito como eu entrava no trade. E sabe o que é importante? Você vai descobrir agora uma coisa bem simples. O mercado não te paga por esforço, ele te paga por ter paciência. Quem mais clica é quem mais perde. O lucro está onde ninguém espera no trade. E hoje você vai descobrir o que é o trade de verdade. Vai entender por que o pullback, um padrão que mais se repete no gráfico, é a entrada mais segura. Você pode utilizar alguns indicadores que eu vou mostrar aqui nessa aula para você e exatamente onde o dinheiro entra para você faturar no trade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ari, um criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional, e também para você, criador de indicadores no TradingView, onde eu faço alguns indicadores gratuitos para você utilizar, além das aulas que eu disponibilizo aqui para você operar melhor, para conquistar sua liberdade de rotina, geográfica e também a liberdade financeira. E tudo isso em uma das melhores modalidades para você operar, que é o Swing Trade, onde você agenda uma operação, agenda a compra, agenda a venda, e tem alvos de ganhos acima de 10% por trade. Isso porque nós utilizamos os tempos gráficos corretos, as técnicas corretas, com indicadores que aumentam a sua taxa de acerto. E a taxa de acerto é extremamente importante para você. Não estou falando aqui para você acertar 100% das vezes. Eu estou dizendo aqui para você ter uma taxa de acerto razoável e utilizar uma técnica sempre. Ou seja, fazer a mesma coisa sempre no trade. O trade vai se tornar cada vez mais chato e é nesse ponto que você faz cada vez mais dinheiro. Quando eu percebi que estava lutando contra o gráfico de 5 minutos, quando eu comecei isso, tem mais de 10 anos, eu entendi que o problema não era o setup, era o tempo gráfico. Eu descobri que não operava mal, como você também não opera mal. Você opera rápido demais. O gráfico pequeno, ele é um convite à ansiedade no trade. A pressa, ela te coloca na operação, mas a paciência que te dá mais lucro. Porque no day trade, ele é perigoso para quem tem pouco tempo e muita emoção. A ideia de fazer swing trade com tempos gráficos maiores é o que te dá mais assertividade, porque você uma vez na semana, uma hora na semana, agenda sua operação, agenda quando comprar e quando vender. Esse vídeo aqui ele não é só para quem é experiente no mercado, porque quem tem muita experiência no mercado acaba fazendo muitas burradas e às vezes nem vive no mercado ainda. E esse vídeo daqui é extremamente importante também para quem está começando. É como lá na autoescola, né? A gente, quando você, não sei se alguém já passou por isso aqui, mas quando você já sabe dirigir, vai para autoescola, você já tem algumas manias ali na hora de dirigir, né. Então você tem que meio que se adaptar ao que está te ensinando, né, ou seja, da maneira correta. E quem não sabe dirigir ainda, como foi o meu caso, entrei na autoescola, não sabia dirigir, não sabia nada, eu aprendi basicamente da maneira correta, não precisei desconstruir nada. Então, quando você aprende algo novo, você tem que desconstruir, mas quando você aprende do zero, se torna mais fácil o seu aprendizado. Por exemplo, no gráfico, nós precisamos saber quando o preço está subindo ou o preço está caindo. Nesse caso aqui, nessa ação americana, lembrando que isso aqui é análise para você aprender a operar qualquer ativo, seja você quer operar criptomoedas, quer operar no mercado de forex, quer operar no mercado brasileiro, mercado americano, que é o caso dessa ação, não importa. O gráfico ele é uma leitura universal. Você aprende a operar qualquer ativo, uma vez que você aprende o conceito básico, exatamente o que ele está dizendo para você. Tendência de alta, tendência de baixa, quando entrar e quando sair. Simples assim. Então, o que você precisa saber? Se você está iniciando agora ou você já tem certa experiência, mas ainda não vive do mercado. Você precisa primeiro identificar a tendência, se o preço está subindo ou se o preço está caindo. Para o preço subir, ou seja, ter uma tendência de alta clara, ele vai ter que fazer movimentos ascendentes. Para a tendência de queda, vai fazer movimentos descendentes, ou seja, pullbacks, padrões que mais se repetem para a tendência de alta e tendência de baixa. Então, uma vez que você encontra isso, mais fácil se torna operar. Indo para o lado aqui direito do gráfico, que é o dado mais recente, para não dizer que a gente está só analisando ali o passado do preço, mas é o passado, é com o gráfico parado, é com esse gráfico aqui limpo que você aprende. Tá? Eu, quando comecei a operar no mercado, eu ficava circulando aqui, ó. Chegava em casa do trabalho, eu era comissário de bordo na época, eu chegava em casa, ou então chegava no hotel, quando ficava no hotel, ficava circulando pro back.
abria o gráfico ali, ficava circulando o pullback, colocava tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico de 1 hora, semanal, ficava somente fazendo isso, treinando o meu olho, identificando pullbacks em uma tendência. Mas o mais importante é identificar quando não fazer nada em uma operação. Ou seja, quando não fazer nada. Eu acho que é a parte mais difícil do trader. O trader é ansioso, né? Por exemplo, aqui a gente já está na 24ª turma da Fórmula do Swing Trade, que é a minha turma exclusiva, onde eu ensino ali as pessoas a fazer operações com rentabilidade acima de 10% por trade, por operação no mercado. Mercado americano, cripto, forex e também no mercado brasileiro. E uma das mensagens que mais recebo no suporte é: Arion, tem como verificar para mim se esse tempo gráfico de 5 minutos dá para operar? E olha que eu não ensino você a operar day trade, eu ensino você a operar swing trade. Todo vídeo que eu falo sobre os tempos gráficos, mas sempre tem aquela pessoa ansiosa que está ali analisando corretamente como a fórmula ensina, quando comprar, quando vender, traçar o alvo da operação, ou seja, saber exatamente quando entrar e sair de uma operação. Mesmo assim, a pessoa está lá analisando o tempo gráfico semanal, a tendência, e vai lá e pergunta lá no suporte pra mim, manda mensagem: "Arion, verifica pra mim ali o tempo gráfico de 5 minutos, tem entrada ou não tem?". Não tem entrada em tempo gráfico de 5 minutos. Quanto menor o tempo gráfico, mais errático se torna a operação, mais trades você precisa fazer, maior é a sua ansiedade. É realmente isso que você quer para sua vida? Você quer operar todos os dias? Eu não quero isso. Se você quer isso, eu acho que você está desalinhado aí com o que é realmente viver do mercado. Então, o que que é importante aqui? Quando não entrar na operação também. Quando o preço, ele forma pullbacks, aqui formou um pullback, correto? Aqui um outro pullback, mas olha que interessante, ele ficou lateralizado. Algumas pessoas podem identificar isso aqui como pullback, porque está olhando somente esse momento aqui no gráfico. E teve pessoas que entrou aqui, mas é importante dizer o seguinte: isso daqui não é uma operação que eu entre, por quê? Não faz parte da minha técnica, que é a técnica que me ajuda a viver do mercado há 10 anos, que é operar sim um pullback, mas quando o preço, ou seja, o conjunto de candles está favorável. Se o preço está fazendo esse movimento aqui, não vou fazer nada. Qual é o momento que eu devo fazer alguma coisa? Quando o preço retornar e fizer um novo movimento, que é para a tendência de alta. Ou seja, ele vai ter que tocar no suporte, que era uma resistência, rompeu e vira um suporte. Nesse momento eu tenho uma entrada na operação. Posso confessar para você o seguinte: quando eu comecei a operar no tempo gráfico diário, ou tempo gráfico semanal, eu me senti cego. Era lento, era um tempo gráfico parado, sem emoção, mas foi ali que eu vi que o dinheiro chega com clareza, com facilidade. E pela primeira vez eu parei de sentir medo, aquela ansiedade e também a frustração. E na verdade o gráfico que parece parado é o que mais paga, e é o que paga melhor, e é o que me faz operar menos. Trade bom é entediante. O lucro bom, ele não fica te deixando emocionado, ele só cresce e você se acostuma com esse crescimento. Eu separei um indicador aqui para você que eu tenho certeza que vai ajudar muito em suas operações. Você vai vir aqui no TradingView, você pode ir em alguma outra plataforma e digitar suporte e resistência, mas aqui no TradingView tem um indicador que é melhor na hora de operar. Você vai digitar swing, como está aqui na tela. Já vai aparecer para você, logo nas primeiras palavras, esse indicador aqui, swing high e suporte e resistência. Pronto. Clica nele, ele vai aparecer para você na tela. Dessa forma aqui, linhas vermelhas são resistências, linhas azuis, eu acho que é verde, né? São suportes. Essas linhas aqui vai ditar para você se você vai entrar ou não na operação. Ele vai ser um filtro a mais nas suas operações. Quanto mais filtro você tiver, melhor. Lógico que você não vai botar aqui 50 filtros na sua operação, vai fazer você perder dinheiro. Não faça isso. Utilize poucos indicadores para você ter maior assertividade. Indicadores que não te confunda, mas que te auxiliem numa tomada de decisão. Por exemplo, quando nós temos aqui a resistência, tem muitas pessoas que iriam entrar aqui porque está próximo a um rompimento, ou seja, a ansiedade bate mais alto e está achando que o preço vai seguir direto e não vai esperar você. É o seguinte, nenhum preço, nenhum gráfico vai subir direto e vai descer direto. Ele vai fazer movimentos que vai te dar um descanso, ele vai te dar um descanso no preço na hora de operar. Por exemplo, em um caminho longo, o preço vai fazer pequenas paradas até que forme um padrão de reversão de tendência. E é nessas pequenas paradas que você vai entrar no trade, nas suas operações. Então,
aqui é um indicador que quando forma essa resistência, que forma essa linha no gráfico, mostra para você que, olha só, não entra aqui, está próximo à resistência, e isso aqui pode fazer você perder dinheiro. Então não é bom você entrar aqui nesse momento. O que que você tem que fazer? Esperar. Esperar é onde está o grande segredo. Esperar e também a diversificação, tá? Quando você opera o swing trade, você pode operar qualquer ativo no mundo. Ou seja, você não precisa ficar escravo do mini índice, mini dólar, ou operar somente um par de moeda no Forex, ou operar somente Bitcoin. Não importa, você pode operar vários ativos, tem várias oportunidades para serem operadas, oportunidades que estão em tendência clara, enquanto tem pessoas que ficam aí chupando o dedo querendo operar somente um ativo, ou querendo operar somente um par de moeda, né? Então, o mercado não vai fazer o que você quer, o dinheiro não vai fazer o que você quer. Você que precisa fazer o que é possível fazer para fazer dinheiro no mercado, ou seja, buscar preços em tendência. Então, aqui, o preço ele não vai subir direto, né? Ele vai fazer algum movimento de recuo em alguma hora, ou seja, o preço vai seguir para a tendência de alta, pode seguir, é a probabilidade, mas ele não vai subir direto, ele vai ficar fazendo pequenos movimentos até que atinja o alvo de ganho na operação, que esses topos aqui você pode colocar como alvo de ganho no preço. Agenda lá na sua corretora, depois da compra, agenda lá o alvo de ganho. Não esqueça de agendar o stop. Mas isso é possível quando você opera com tempos gráficos maiores. Por exemplo, o tempo gráfico semanal, como está sendo utilizado aqui, que é um dos grandes responsáveis por nos dar mais de 10% no trade, mais 10% de ganho no mercado à vista, sem contar em operar no mercado alavancado, que é essencial. Eu lembro de uma vez que foi uma operação no dólar que eu percebi. Quando eu iniciei no dólar, né? Que eu percebi que eu entrava toda vez que o preço subia com força, ele rompia com força. Mas toda vez que eu fazia isso, o mercado me derrubava, ou seja, o preço voltava. Até que um mentor, um trader na época que me auxiliava, ele me disse: o dinheiro entra no recuo, não na explosão. É no recuo que existe aquela leitura ali, onde existe aquela manada de traders que realmente movem o preço. Não é eu, não é você em casa. É grandes instituições que mostram, eles não estão mostrando para você, mas o gráfico mostra exatamente onde eles estão entrando, que é no pullback, onde eles defendem as posições e a partir daquele momento você pode entrar na operação. Então, um rompimento sem um pullback é cilada no trade, ou seja, você não deve fazer nada. É como correr atrás de um ônibus que já saiu. Quem opera na explosão do preço paga muito caro. Quem espera esse pequeno recuo entra com muito mais segurança. Então, o pullback ele não é o fim da tendência, é o começo dela e é o seu sinal de entrada no trade. E é por isso também que nós utilizamos sempre a média móvel, como utilizamos na aula passada, que é a média móvel que eu sempre opero, faço sempre meus trades com as médias, é ela que filtra as nossas operações, mostra a tendência no preço. Então, se você não viu a aula passada, é importante que você veja, porque com ela, você utilizando a média móvel junto com suporte e resistência, nossa, você vai ganhar muito dinheiro, desde que você opere em tempos gráficos maiores e opere principalmente no preço em tendência. E por que eu falo isso? Porque você deve operar em tempo gráfico maior. Porque teve uma época que, quando eu comecei no trade, teve uma época que eu queria entrar toda hora no trade, no movimento do gráfico. Achava que todo o movimento era lucro. Estava sempre presente ali no gráfico, tentando operar cada movimento do candle. Mas aprendi que no swing trade, ficar de fora é operar com maestria. É operar para ter mais assertividade e mais tempo livre. Não operar também é uma operação. E você deve ter isso em mente. Você não precisa ganhar todos os dias, você não precisa ganhar a cada hora no day trade. Você precisa evitar perder todo o seu dia operando no mercado. O mercado sempre dá uma segunda chance, mas raramente perdoa a pressa. Agora eu preciso conhecer melhor você. Me diga aqui nos comentários, eu sempre leio, sempre respondo todo mundo. Qual a sua maior dificuldade? Se você já operou em algum mercado, está operando ainda, não está tendo sucesso, o que você acredita que está tendo maior dificuldade hoje na hora de operar? Eu sempre leio e respondo aqui. Se você também tiver sugestões de conteúdo, é excelente. Bom, espero o nosso próximo vídeo e na nossa próxima aula.